Olá, esse é o segundo vídeo dos transtornos da aprendizagem e o tema agora vai ser dislexia. Muito bem, o que é a dislexia? Qual a origem dela? Ela é neurobiológica, dificuldade na decodificação das palavras e processamento fonológico. Então, quem tem dislexia tem dificuldade no processamento auditivo central. Quer dizer, ela escuta uma coisa, mas ela entende outra. Então, a escrita da criança com dislexia é com tudo meio trocado. Então, nem ela mesma consegue ler o que ela escreveu. Então, quando você dita alguma coisa para ela, ela escreve, e para você saber se ela percebe que está errado ou não, você pede para ela ler. Aí ela lê, olha para você e diz, tá errado, né? É assim, é uma dificuldade realmente muito grande, e o processo da alfabetização, da leitura e da escrita é com muita paciência, num processo um pouco longo, não é muito fácil. Na maioria das vezes essa criança precisa fazer a alfabetização 2 vezes, o primeiro ano 2 vezes, né? Quando é a mãe, o pai já percebe e procura um psicopedagogo, no caso, e ele começa a trabalhar antes mesmo do primeiro ano, aí, na maioria das vezes, a criança consegue fazer um primeiro ano bem, mas o processo ainda segue mais alguns anos, apresentando ainda pequenas dificuldades, mas ela consegue sim ser alfabetizada e consegue seguir muito bem, mas esse início para ela é muito complicado. Quais são as características básicas de uma criança que tem dislexia? Falta de atenção, atraso da fala e da linguagem, dificuldades com rimas e canções, dificuldade na coordenação motora, dificuldade com quebra-cabeça, falta de interesse pelos livros impressos, porque como ela percebe que ela não consegue ler, que ela tem muita dificuldade para ler, então ela não se interessa muito por essas coisas que requerem escrever e ler. Dificuldade, logicamente, né, de copiar do quadro, da lousa, ou de copiar de algum texto ou de um livro. Desorganização, ela costuma ser bastante desorganizada, né? E por conta disso ela acaba não cumprindo os prazos de entrega de trabalho, ou se você pede, por exemplo, fulana, toda terça-feira você vai descer com lixo para mim, tá bom? Esquece completamente, não processa, não grava, né? Dificuldade, lateralidade, espaço temporal. Vocabulário dela normalmente é muito pobre. Por tudo isso, né? Por todas essas condições aí que acabam afetando a criança com dislexia. Como que deve ser feita a inclusão dentro da família? Primeiro, o que eu sempre falo, e vou repetir isso em todos os vídeos, ok? Informação. Primeiro você tem que procurar saber o que é a dislexia, quais as características, como a gente acabou de falar, né? E quais os profissionais que você deve procurar, né? Eu sugiro primeiro conversar com o pediatra, né? Conversou com o pediatra, muito provavelmente ele vai pedir alguns exames. Muito provavelmente você vai precisar do psicopedagogo. Eu sempre peço o PAC, o DPAC, né? Que é o desenvolvimento do processamento auditivo central. E ali a gente sabe qual é o índice de dificuldade que a criança tem. E aí, com as informações na cabecinha, tudo aquilo que a gente também já sabe. Muito amor, muita dedicação, muita paciência, né? E aquela vontade de orientar a criança, ok? Estimular, cantar, tudo aquilo que ela tem dificuldade a gente inverte, né? Vamos estimular ela a cantar, ler rima, ler para ela, alguma coisa engraçada que desperte a curiosidade, né, e o gosto dela. E aí, vamos fazer rima,
vamos cantar uma música que ela gosta, e canta, brinca, pula, dança. Com isso, você também vai estar exercitando a coordenação motora da criança, coordenação motora corporal, né? Mas como ela também tem dificuldade na escrita, a gente também tem que trabalhar a coordenação motora da mão, tanto a fina como a ampla. E normalmente eu gosto de trabalhar com aquelas bolinhas espetadinhas, né, de fisioterapia, que caiba aqui na palma da mão da criança, tá bom? E aí faz esse movimento e depois esse movimento com todos os dedos. Isso aqui a gente também pode fazer com pregador. Lembrando que esses exercícios têm que ser feitos com as duas mãos, porque nem sempre uma criança com 7 anos já definiu qual é a mão que vai, qual é o seu lado, né, que vai ser trabalhado para escrita. Então, temos que trabalhar sempre, independente também da escolha da mão da criança, a gente tem sempre que trabalhar todos os exercícios com os dois lados, tá? Com as duas mãos. E aí a gente pode, em casa, brincar com ela com quebra-cabeça, sempre assim, compra um quebra-cabeça de 10 peças, logicamente um quebra-cabeça com 10 peças tem as peças grandes, né? Então, fez o quebra-cabeça 2, 3 vezes, já enjoou. Compra um agora de 20 peças. E conforme você vai aumentando o número de peças, as peças vão diminuindo. E isso é muito bom para criança. Caça-palavra, forca, palavra cruzada. Sempre que essa criança retornar da escola, pede que ela vá para o seu quarto, abra a mochilinha, verifique tudo que tem dentro da mochila com a sua supervisão e aí você ajuda ela a observar se está faltando alguma coisa ou não. Por quê? Porque essas crianças, elas têm também o hábito de perder muitas coisas. Então, se você fizer isso todos os dias, ela vai se acostumando com todos os materiais que tem dentro da mochila dela e que tem que ir e voltar. Criar uma rotina de incluir os prazos dos compromissos, tá? Primeiro, cria uma rotina para ela de segunda a sexta, né? Sábado e domingo é livre. Segunda a sexta, horário que vai para a escola, horário que volta, horário que acorda, horário que almoça, horário que senta para fazer os deveres de casa e assim por diante, né? E o objetivo disso é fazer com que aos pouquinhos ela própria olhe lá para o seu quadro e saiba o que ela tem que fazer naquela hora, naquele dia. Porque a dificuldade dela de espaço temporal faz com que ela não entenda que dia é hoje, que horas são, o que vem amanhã, o que foi ontem, né? Quer ver outra coisa também? O dever de casa que é para entregar no dia 2 de março. Que mês a gente tá? Então, ela tem essa dificuldade. Então, é bom o quadro de rotina para ela se habituar. É lógico que ela não vai conseguir fazer isso no primeiro dia. Não, todo dia você tem que criar uma rotina para você participar da rotina da criança. E aí, aos pouquinhos, você... Fulana, vai lá dar uma olhada no seu quadro, o que você tem que fazer agora? Entendeu? Até ela fazer sozinha. Demora beça, mas tem que ter paciência. E uma coisa que eu passo para todos os meus alunos, já falei aqui, eu coloco sempre no meu relatório, é a prática de um esporte. Porque a prática de um esporte, ela escolhida pela criança, ela é lúdica, né? Então, todas aquelas regras daquele esporte, ela vai aprender naturalmente porque ela está fazendo uma coisa que ela gosta. E isso ajuda muito no desenvolvimento global da criança. Inclusão escolar, tá? Então, tudo aquilo que a gente falou que é inclusão familiar, a gente também coloca na inclusão escolar com algumas observações extras, né? A criança com dislexia, ela tem que sentar lá na frente, perto do quadro. Por quê? Quando ela olha de longe e tem muitas coisas escritas, ela não consegue se achar de onde ela parou, né? E de perto, isso é menos difícil, não que seja mais difícil, mas isso é menos difícil.
Até porque quem escrever no quadro, o professor no caso, ele tem que primeiro saber se tem alguma criança na sala que tenha não só dislexia, né, outros transtornos, mas aqui a gente está falando de dislexia. Para ele poder escrever espaçadamente ou usar o quadro todo para escrever uma atividade, depois apaga, depois escreve outra, tá? Mais fácil para essa criança participar dessa cópia da lousa. Usar a linguagem direta, clara, objetiva, olhando sempre nos olhinhos da criança, tá? Para que ela possa também, além de ouvir, porque ela vai ouvir invertido, mas que ela possa também ler os seus lábios, né? Para poder facilitar. No que ela lê os seus lábios corretamente, ela começa a decodificar essa informação auditiva de maneira correta. Isso demora, eu tô falando assim como se fosse muito fácil, não, mas demora, tá? Esse processamento depende muito da maturidade da criança, então isso demora. Então tem que ter paciência. Observar suas habilidades e elogiar. O que ela faz muito bem, sempre que ela fizer aquilo, elogiar muito, 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 muito e dizer, tá vendo como você é capaz, como você é inteligente? Porque normalmente a criança que tem qualquer transtorno da aprendizagem, ela tem o péssimo hábito de sempre falar, eu não sei, eu não vou conseguir. Então a gente tem que valorizar as habilidades dela para poder elevar a autoestima. Ditar palavras, ditado, né, de palavras, usando boa entonação, né, e olhando no olhinho dela, tá? Por exemplo, plástico. E aí repete 2, 3 vezes. Fazer com que ela observe o seu erro e conserte. Ditou, ela escreveu, aí você tem ali relacionadas as palavras que você ditou. Você tem que ter, senão você não vai conseguir lembrar, né? 10 palavras você vai ler o dela, você não vai conseguir traduzir. E agora você pede para ela ler. No número 1, o que eu ditei? Aí ela não vai conseguir ler. Aí você vai e dita de novo. E dá oportunidade para ela escrever do lado. Não apaga, não. Escreve do lado. E aí esse exercício é muito legal, porque se você fizer 3 colunas de repetições, ela própria começa a acertar e começa a observar os erros delas e consertar, tá? Abusar das atividades lúdicas, contar a história com dramatização, para que ela participe de diálogos, daqui a pouco ela começar a escrever redação, tá? E agora, por último, a inclusão na sociedade. Inclusão na sociedade, gente, é o que eu sempre falo, tá? Tem que ter amor, dedicação, paciência, carinho, entender que criança é criança. Todos nós temos nossas dificuldades, né? Os nossos transtornos. E então, nunca criticar a letrinha dela ou a leitura dela, porque a autoestima dela já é baixa. Se você fizer isso, aí é que ela se bloqueia mesmo. Incentivar usando as habilidades dela, como eu já falei, né? E aí é isso. Dislexia é um transtorno muito, muito sério, né? Mas que a criança avança, a criança consegue ser alfabetizada, consegue escrever bem, mas ela precisa sim de assistência de profissionais, tá? De psicopedagogo, a atenção e o olhar do pediatra, da fonoaudióloga e dos exames compatíveis a esse transtorno, ok? Então, se você curtiu, dá um like e se você tiver alguma dúvida, manda as perguntas para mim. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, que você tenha um filho com dislexia e tem mais alguma coisa que eu não tenha falado aqui, porque aqui eu falo das características básicas, né? Manda para mim, pode ser que isso gere um outro vídeo e pode ser que eu responda offline para você, tá bom? Mas não deixe de tirar suas dúvidas, porque os transtornos da aprendizagem, eles precisam ter um olhar mais cauteloso, tanto da família, dos parentes, mais gestantes, né, que não estão sempre com as crianças, que ficam uma vez ou outra, principalmente nas férias, dos professores, tá ok? E dos pais principalmente, tá ok? Um abraço, tchau!